Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Já iniciaram as leituras? Caso não, já podem iniciar, tá? O vídeo de hoje, conforme acordado nos vídeos anteriores, nós iremos destacar os módulos 3 e 4, tá? A intenção desse vídeo é destacar questões centrais no texto, para que quando vocês iniciem a leitura, vocês possam refletir e historicizar essas questões, ok? Vamos lá. No módulo 3, que tem como título Sertões e Ribeiras, Economia, Espaço e Natureza. Pronto. Esse módulo 3, que traz os textos da professora Elis Gardem, entre outros, trata da importância das ribeiras na constituição de uma economia pecuária na capitania e província do Ceará, tá? Não podemos esquecer que no nosso recorte temporal há essa mudança de perspectiva. Inicialmente capitania, até 1799 subjugado a Pernambuco. Depois disso, o Ceará ganha um caráter de província, né? Que é uma denominação administrativa. É importante ter noção desses termos e se apropriar deles, tá? Então, as ribeiras, elas foram basilares na constituição de uma economia pecuária. Por quê? Porque a ribeira fornece condições básicas para a existência da vida dos animais, no caso o gado, e dos indivíduos, dos sujeitos, né, que eram transeuntes, eles estavam em intensa circulação. Então, as ribeiras possibilitaram a fixação desses indivíduos. Por quê? Porque começa-se a criação das estradas do gado, a exemplo, a Estrada Geral do Jaguaribe, que vem desde a saída do Pernambuco até Aracati, vai acontecendo um processo de interligações, de conexões, conhecido como entrepostos comerciais, tá? Esses entrepostos possibilitavam as articulações, as trocas, espaços de descanso, e esses espaços de descanso, essas paradas vão se tornando pequenos povoados. Desses pequenos povoados vão acrescendo uma condição posteriormente de vila, tá? Então, a ribeira, ela é um elemento central na constituição espacial e econômica. Por que espacial? Como vimos no texto passado do professor Clóvis Jucá Neto, as ribeiras, elas trazem uma fronteira. Fronteira essa onde é desenvolvida, dentro de uma condição espacial, a cartografia cearense, né? Uma cartografia que também é social. Então, desde o texto anterior, a gente vem discutindo o quê? Como a construção espacial, ela não se dá de forma aleatória. A construção espacial, ela também é social, econômica, cultural. Então, as ribeiras ajudaram a delinear esse espaço. Esse espaço que tem em sua fundamentação a economia pecuária. A economia pecuária, segundo Capistrano de Abreu, gera uma sociedade do couro. O que é a sociedade do couro? Em capítulos da história colonial do Capistrano de Abreu, ele vai trazer essa discussão. Como a atividade econômica da pecuária corroborou dentro de uma compreensão de mundo. Essa sociedade do couro era uma sociedade que aproveitava o gado na sua integridade. O couro, a carne, as vísceras. Então, se até hoje existe o hábito de se alimentar de tripas, o fígado, é porque havia uma sociedade que passava por necessidades, né? A história da alimentação, que é
que comer é um ato social, vai trazer essa discussão, tá? Então era preciso aproveitar esse animal na íntegra. Então você tem a sociedade do couro. Então você se alimentava das vísceras e da carne, e o couro servia para tamborete, para cama, para cadeiras, para sofás da época, né? Além de instrumentos de trabalho, a própria sela, entre outras coisas. Também como ornamentação, chapéu, bota, entre outras coisas, tá? Então essa parte da cultura material não foi recortada para o nosso debate, mas é uma questão que é importante ser elucidada. Antes de se falar em cultura material, o Capistrano está pensando na sociedade do couro a partir da leitura da materialidade desses indivíduos, tá certo? Então, a questão central dentro desse módulo é perceber como esse sertão, que até então é esquecido, tendo em vista que a prioridade da coroa portuguesa é a questão do litoral e da cana-de-açúcar. Então, o Ceará, durante muito tempo, ficou subjugado a essa relação, né? O sertão. Então, o sertão, que por tanto tempo foi esquecido, passa a ser agora vivenciado, né? Não que não fosse, não podemos esquecer a vivência e a experiência de nativos, né? Nativos esses que são denominados como indígenas. Então a gente tem um processo aí de generalização desses povos nativos. Povos nativos esses que não podemos esquecer também a Guerra dos Bárbaros, onde o professor Clóvis Jucá também cita a Guerra dos Bárbaros. Como não entrou no recorte, é importante que vocês pesquisem um pouquinho, entendam que foi a Guerra dos Bárbaros, que foi uma guerra importantíssima do ponto de vista administrativo, econômico e cultural principalmente, né? Temos marcas dessa guerra até os dias de hoje. Várias comunidades do Ceará, do Rio Grande do Norte, do interior de Pernambuco, têm nomes que remetem a esse processo sangrento de extermínio das populações nativas da época. A gente está falando aí do século XVII, tá? Então, por exemplo, Riacho do Sangue, Água Sangrenta, Água Suja, várias comunidades, vários distritos receberam esse nome dada a experiência sangrenta com a Guerra dos Bárbaros. Aí o professor Pinheiro, ele faz essa discussão, para quem ficar, né, instigado a pensar um pouquinho. Os sertões devem ser pensados no plural. O sertão, ele não é uma experiência única, ele não é uma experiência una. O sertão é um sertão de pluralidade. Ter muito cuidado com esse termo sertão, porque a ideia de sertão, ela é construída em negação à ideia de litoral. O litoral é rico, próspero, produtivo. O sertão é o contrário disso. É a miserabilidade, é a pobreza, certo? Então, ter muito cuidado com esses elementos que foram constituídos aí. Por quê? Porque o sertão é muito mais que isso. O sertão é uma rica experiência. A comissão científica traz esses elementos para a gente pensar o que eles encontram aqui, quem são essas pessoas, o que essas pessoas estavam fazendo, como essas pessoas viviam, o que era o mundo do trabalho nesse período, o que eram os povoados, a estrutura arquitetônica. Então, aconteceram várias comissões. Nós podemos destacar a do Feijó, que está no texto, e também a Comissão Científica das Borboletas, como ficou denominado, que tem muito material sobre o que era essa experiência do sertão, do Ceará, no século XVIII, tá certo? Século XVIII, século XIX, ok? Então, esse olhar do outro sobre esse sertão é imprescindível para a gente entender que sertão é esse, que economia do gado, da pecuária, essa sociedade do couro é essa. Quem são esses indivíduos? O que eles estão fazendo? Com quem eles estão se relacionando? Tá? Não podemos esquecer o sujeito.
é o sujeito que dá sentido ao processo, tá? Então não podemos esquecer. Outra questão para a gente pensar é sobre a dimensão da natureza. Nós, historiadores, durante muito tempo esquecemos a dimensão da natureza. A natureza, ela é central. O homem, nesse período, ele é mais natureza, ele é cultura, mas ele é natureza. Então, a gente não pode esquecer essa dimensão. As casas, a materialidade, o que ele vivia, ele tirava da natureza, ele se relacionava da natureza, ele modificava essa natureza, tá? Então, a pecuária, ela vai acontecer nas ribeiras do Jaguaribe, do Banabuiú, dos outros rios, enfim. Então, as ribeiras dos rios, elas possibilitam esse avanço econômico no sentido de adentrar os sertões, tá certo? Outra questão imprescindível para a gente pensar no módulo 3, a relação que é estabelecida entre Pernambuco e o Porto de Aracati, né? Você vai ter nesse entremeio uma grande articulação econômica, uma articulação de pessoas. Você tem aí um trânsito, tá? Que é muito bacana de ser visto, de ser analisado. No texto da professora Elis Gardenha, ela vai elencar justamente as possibilidades que era viver e morrer, né? Que condições era essa? Quais as condições que possibilitavam a existência e a morte dos indivíduos, a partir de uma leitura da história quantitativa, tá? Então é bem bacana, é um trabalho que traz muita lucidez para a gente entender quem eram essas pessoas, como elas viviam, como elas morriam, de que elas morriam, por que elas morriam, entender essa historicidade, porque as doenças, a saúde e a doença, ela é histórica, ela é historicidade também, tá? No módulo 3 ainda temos o texto do José Nilo Bezerra de Nix, que fala sobre o abastecimento de água, a gestão hídrica em Aracati. É um texto que está assentado já nessa nova possibilidade da história ambiental, de pensar essa relação que é intrínseca entre homem e natureza. É um texto elucidativo, claro, que vai trazer justamente a água como elemento de disputa. E uma disputa também política, econômica. Então, o que é água? Por que é tão importante deter água? Por que é tão importante que as propriedades estejam ligadas às ribeiras? Todos esses textos, eles se articulam em torno desse tripé: economia, espaço e natureza. Por último, no módulo 3, nós temos o texto do professor Otaviano. Um texto que é bastante reconhecido na historiografia do Ceará, que é Entre Paredes e Bacamartes, a história da família no sertão da pecuária. O professor Otaviano, que atualmente é professor da Universidade Federal do Pará, ele traz um elemento inovador na sua tese, quando ele pensou a constituição da família, a história da família. Por quê? Primeiro, porque esse eixo história da família não se discute muito aqui no Ceará, né? Nos últimos tempos é que tem sido uma produção, mas relativamente ainda pequena, sobre a história da família. A história da família centra-se muito no eixo São Paulo-Sul. O professor Otaviano, ele vai trazer um elemento interessantíssimo, que é a violência. Como a violência, né? E ele vai ler essa violência a partir do prisma da história social, como essa violência, ela media as relações. Relações essas recortadas pelo autor, relações familiares. Então, é um texto que traz quem são esses indivíduos, como eles se comportam e como a relação de violência, ela legitima uma hierarquia social e uma hierarquia familiar, né?
Então, é um texto bastante interessante, também é um texto curto, para vocês lerem, compreenderem. A nossa intenção é que vocês entendam o que é essa realidade, é o que essas pessoas viviam, onde elas estavam, como elas se relacionavam, qual a visão de mundo delas. Então, é muito bacana. O professor Otaviano trabalha com processo crime, com inventário, com uma documentação riquíssima para se pensar século XVIII e século XIX no Ceará, tá? Por último, mas também importantíssimo, nós temos o módulo 4. O módulo 4 foi selecionado apenas um texto, que é o texto denominado como Passado Sedutor, a história do Ceará entre fato e fábula. Esse texto é do professor Regis Lopes, da UFC. É um texto que traz a ideia, né, da história do Ceará, a ideia do mito fundador, como ela se mistura nessa relação entre história e ficção. É um texto que traz José de Alencar com a obra Iracema e vai esmiuçar, pensar, analisar que Ceará é esse que foi inventado. Então, muita atenção para essa compreensão invenção. A invenção, a ficção, não está aqui como mentira, não está aqui como negação. A ficção está aqui como uma possibilidade de narrativa, tá? Como uma possibilidade de versão. Então, a ideia é que justamente se compreenda a dimensão da fonte, né? Porque ele vai trazer tanto fontes reconhecidas pelo historiador como a literatura, e essa relação que ainda se constitui como uma relação tensa. Entender essa relação, mas entender principalmente o que é invenção e essa tensão entre história e literatura, ou então entre real e ficção, história e ficção. Pensar essas denominações, por quê? Porque são questões que possibilitam o métier do historiador. São questões de ordem epistemológica, tá? Mas é um texto também, claro, um texto muito bem escrito, muito fácil, rapidamente termina de ler, e um texto também curto, né? A ideia dos textos curtos é uma ideia que vocês leiam todos, tá bom? Então vamos lá. Em tese, esse vídeo tratou das questões centrais que articulam os módulos 3 e módulos 4. Módulo 3 e módulo 4, desculpe. O que eu vou deixar aqui para vocês? Vou deixar a possibilidade da gravação de outro vídeo, tá? Esse vídeo será, como a disciplina vai ser totalmente à distância, porque é uma disciplina de reoferta, em parceria com o tutor da disciplina, nós vamos elencar dúvidas consistentes, dificuldades de ordem teórica, metodológica, tá? Vamos elencar questões e gravar um outro vídeo esse com as inquietudes de vocês, tá certo? Então, realmente vocês leiam os textos, destaquem nos textos as dificuldades, né? Esses vídeos foram encaminhamentos, foram notas para vocês já terem uma leitura direcionada dentro desses textos. Mas eu voltarei com outro vídeo sobre as dúvidas de vocês, tá certo? Então, leiam, o que vocês não entenderem, vocês marquem. Se vocês não conseguirem entender, os colegas gerar uma dúvida coletiva, vem para o vídeo. Caso ninguém tenha dúvida, não terá outro vídeo. Dificilmente ninguém não ter dúvida, né? Então é isso. Espero que a disciplina seja uma disciplina produtiva do ponto de vista do conhecimento, tá? Então, um beijão para vocês, até a próxima. A gente se encontra pelos polos, nos encontros presenciais.
Mas de antemão, qualquer dúvida, articulem-se bem nos fóruns, tragam as dúvidas de vocês, dialoguem. O fórum é a nossa sala de aula à distância, ok? Pois um abração, beijo e nos vemos na próxima.